A graça e a paz de Deus esteja com todos, que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um. Essa palavra venha ficar gravada na mente e no coração de cada um. Que Deus ilumine os caminhos, dê sabedoria, socorro, livramento. Que Deus mande anjos com espada de fogo circulando a vida da minha família, guardando e protegendo, livrando de todo mal. Que Deus abençoe a todos que estiverem ouvindo. Que Deus dê sabedoria, paz, longe vida, inteligência, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento para mim ler a palavra e exortar. Em nome do Senhor Jesus. Leitura aqui no livro de João. João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Versículo 8 a 9. Que diz assim. Dissermos que não temos. Se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nós, pois, e nos purificar de toda a injustiça. Assim, minha chata, porque o Espírito Santo de Deus fala comigo, fala com todos, através dessa leitura, para a honra e a glória de Deus. Porque a gente, muitas vezes, está falando do amor de Deus para as pessoas. Às vezes, a pessoa mesmo estando errada, fazendo as coisas erradas. A gente vai aconselhar, vai falar da palavra de Deus para a pessoa. Eu não vi fazendo nada errado. Eu não mato, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Eu não vi pecando, não tenho pecado nenhum. Pedir perdão de quê? Às vezes, muitas vezes erra, ofende ao outro e não pede perdão. Faz o mal ao outro e não pede perdão. Aí diz que não tem pecado. Aí diz que não tem pecado. E quando a pessoa reconhece que é pecador, ele se rende aos pés do Senhor. Quando ele reconhece que é pecador, ele se rende aos pés do Senhor, se humilha aos pés do Senhor, pede perdão e abandona aquele erro, arrepende e pede perdão a Deus. Mas se a pessoa continua dizendo que não tem pecado, não erra, não é fazendo nada errado, vive trabalhando, vive do suor do meu rosto, vive cuidando de meus trabalhos, eu não tenho nada errado. Só em dizer assim já está pecando. Só em dizer assim já está pecando. E quando a pessoa aceita Jesus, que se entrega a Ele, e se entrega a Ele de verdade mesmo. Se por acaso errar, se por acaso, não é viver pecando, mas se por acaso errar, e Jesus falou, filhinho, não peque. E se por acaso pecar, tem um advogado junto ao Pai. Tem um advogado, Jesus Cristo, se por acaso pecar. Não peque,
mas se por acaso pecar. Depois que a pessoa faz um encontro com Deus, se arrepende e abandona o mal, se batiza, se entrega a Jesus, aí vem essa palavra. Quando a pessoa se entrega a Jesus, tem advogado no céu. Quem quer ter um advogado no céu? Quem tem um advogado como Jesus Cristo? Quem é que tem? Quer ter? Pois aceite Jesus e viva para Ele, confessa os pecados, peça perdão e abandone tudo que não... Lê a Bíblia que você vai ver os erros que você comete. Você lê na Bíblia que você vai ver. Mas você, às vezes, nem uma Bíblia nunca leu. E quando alguém está falando da palavra de Deus, muito rejeita, sai para não ouvir. Que pecado, né? Isso aí. E a pessoa diz que não tem pecado. Afasta do mal e da aparência que Deus manda. Aí está dizendo aqui, ó. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Tá vendo? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Eu estou aqui lendo a Bíblia. Estou aqui falando do amor de Deus para as pessoas, me batizei. Sou evangélica. Mas eu não vou me gloriar. Eu não vou me gloriar. Eu vou me render aos pés do Senhor todo dia, orando e pedindo perdão a Ele todos os dias. Eu não vou me gloriar. Porque a palavra de Deus diz que quem se humilha será exaltado. Quem se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Você diz que não tem pecado, está se exaltando. Aí diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Já está pecando, não é? Porque a mentira é pecado. É um pecado terrível. Enganamos nós mesmos. Está pecando, não é? Só em dizer que não tem pecado já está errado, já está pecando. Quer saber, minha gente? Não é o pecado que leva a pessoa para o inferno. Quer saber o que é que leva a pessoa para o inferno? É não se arrepender. É não se arrepender. É o que leva a pessoa para o inferno, é não se arrepender. É muito sério, minha gente. Muito sério. Nós temos que confessar a Deus que os pecados. Se render aos pés do Senhor e confessar os pecados. Que Ele é rico em perdoar. Agora, se a pessoa andar de nariz empinado, querer viver do jeito que acha, do jeito que pensa, do jeito que quer, não tem como receber o perdão, porque sem arrependimento não tem perdão. Nós pecamos, minha gente. Só a pessoa está se exaltando, só a pessoa está se gloriando, é um pecado muito pesado. Porque Jesus diz, quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Aí diz, se dissermos que não temos pecado, enganamos nós mesmos e não há verdade em nós. E não há verdade em nós. Aí diz assim, e se confessarmos
E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, tá vendo? E se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Para perdoar os pecados e nós purificar de toda a impureza. De toda injustiça, de toda injustiça, que diga. E purificar de toda injustiça e impureza é a mesma coisa. Se eu errei, porque... Mas esse erro não... É a mesma coisa, né? Impureza, injustiça, é a mesma coisa. Ele purificará de toda injustiça. Ele purificará. Se confessarmos os pecados a Deus. Se arrepender, pedir perdão. Agora, se você continuar, nunca pede perdão a ninguém. Quem é que não peca, minha gente? Quem é que não erra? O marido. Às vezes entristece o coração da esposa. Às vezes a esposa entristece o coração do marido. Às vezes um filho faz a mãe ou o pai ficar triste. Mesmo assim o pai faz um filho ficar triste. Uma palavra, por uma palavra, a pessoa machuca o outro. Você sabia? Com uma palavra mal dirigida, mesmo que dá um tapa na face, uma palavra mal dirigida, mesmo que está batendo na face de alguém. Uma palavra mal dirigida. É mesmo que você dá um tapa na cara, uma palavra mal dirigida. Todos nós ofendemos um ao outro, mas porque foi que Jesus Cristo falou. Quando os apóstolos de Jesus Cristo perguntaram quantas vezes nós devemos perdoar um irmão que peca contra a gente, quantas vezes deve perdoar? É 7 vezes. É 7 vezes, Senhor? Jesus disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha aí, tá vendo? Se confessar os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. E se nós não perdoa, também não receberá o perdão de Deus. Jesus Cristo falou também. Quem não perdoa não será perdoado. Não adianta você pedir perdão a Deus e não perdoar quem me machucou, quem me feriu. Você não perdoar, não adianta você pedir perdão a Deus, porque Deus não vai lhe perdoar também. Jesus disse, quem não perdoa não será perdoado. Confessar os pecados uns aos outros e perdoar. Uns aos outros. Mas se não fizer assim, vai desaparecer do mapa terra, vai ser destruído. Vai ser destruído, porque não deu ouvido à voz de Deus. E Jesus fala assim, seja santo porque eu sou santo. Seja santo porque eu sou santo. E você pensa que tem a salvação de qualquer jeito, pois não tem não. Porque muitos dizem que Jesus Cristo morreu para salvar o mundo. Jesus Cristo morreu para salvar o mundo, nós já estamos salvos através da morte de Cristo. Não. Ele morreu, Jesus morreu para salvar, mas ele deixou as instruções para nós fazer, para nós seguir a Ele, se nós quiser ter vida. Se nós quiser ter vida com abundância, é ouvir a palavra de Deus. A Bíblia está aí, e Jesus mandou examinar as Escrituras,
porque toda a Escritura é inspirada por Deus, e é nela que nós temos a vida eterna. E a pessoa, muitos nem lê a Bíblia, muitos têm nojo quando vê a pessoa ler a Bíblia, vai fugir para não ouvir. E é assim, nem perdoa, guarda mágoa, guarda rancor, não pode guardar mágoa. Às vezes a pessoa fere outro sem perceber. Às vezes a pessoa fere outro sem perceber. E quando pensa que não, aquela pessoa está intrigada com aquela pessoa guardando mágoa, e a pessoa é inocente sem saber por quê. Porque ele não confessa. Diz, fulano disse isso com eu. Se eu agravei, se eu lhe ofendi nessa palavra, que eu não percebi que eu disse, que eu falei essa palavra, me perdoe. Mas se a pessoa não pede perdão, nem perdoa, guarda mágoa, rancor, não tem como ter a vida eterna, não. Não tem. Jesus morreu para salvar o mundo, mesmo foi. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas o que foi que Jesus falou? O povo que andava nas trevas virou uma grande luz, essa luz é Jesus. Mas o povo amava mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Aí tem como ter salvação? Se a pessoa ama mais as trevas do que a luz, o que é as trevas? O pecado. As trevas é o pecado. Filhinho, não peque. E se por acaso pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Confesse os pecados a Ele e não guarde mágoa, não guarde rancor. Se você ofender alguém, se alguém lhe ofender, perdoe 70 vezes 7, se aquela pessoa errar contra você. Perdoe 60 vezes 7. Se você errar, peça perdão àquela pessoa. Se aquela pessoa não perdoar, o pecado fica nela, não é em você, porque você pediu perdão e ela não perdoou. É desse jeito. Pois é, minha gente. Que essas palavras fiquem gravadas na mente, no coração de cada um. Que Deus dê sabedoria, que Deus dê paz, que Deus dê longe vida. Para que as pessoas aprendam a cada dia. Dê longe vida, meu Senhor, a essas pessoas, para que ela aprenda a viver a cada dia. De longe vida e sabedoria, para que elas venham ouvir e aprender. Que a graça e a paz de Deus esteja por todos, e conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Que Deus abençoe a minha família, que Deus abençoe todos que estão ouvindo, que Deus guarde, que Deus proteja, que toda a força do mal que se levantar contra mim, contra a minha família e contra o teu povo, toda a força do mal, Senhor Jesus, quebra com a força do teu poder. Eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém.